Olá, meus queridos alunos do EJA 4, tudo bem com vocês? Que ótimo, que maravilha. Espero que esteja bem com você, com seus familiares, amigos, vizinhos, todos nós. Estamos aqui na expectativa, do nosso retorno, às nossas aulas presenciais, mas vai depender da gente, né? Quem já estiver na idade certa está tudo vacinado. Quem não está na idade, quem não foi chamado já está com cadastro, tá certo? Porque tem que estar todo mundo, seguro para o nosso retorno, tá ok? Então vamos lá, pessoal. A gente vai continuar conversando aqui em história sobre aquele lance da proclamação da República. Lembra, né? O Brasil, né, teve dois imperadores, né? No final, Dom Pedro II já não tinha mais o apoio das elites do país, tá certo? E foi deposto, né? Foi um golpe militar que é conhecido como Proclamação da República, tá certo? E este período que eu vou falar de hoje, né, o Brasil, né, foi comandado pelos militares, que muitos historiadores chamam que é a República das Espadas, que foram os militares que tomaram conta do Brasil um período. Depois ele volta para a mão dos civis, é o que eu vou falar na próxima aula, tá certo? Então vamos lá. Militares no poder. Quando esses militares entram no poder? Com a saída do imperador, com a proclamação da República, os militares assumem o comando do Brasil. Mas que militar foi esse? Né? Vamos lá. Você já sabe que eu falei aula passada. Vamos lá. Os primeiros anos do novo regime, né, da República, né, porque antes, né, era a monarquia, era o rei que mandava em tudo, né, foram marcados por grande participação dos militares, né? Daí que eu digo que também é conhecido como a República das Espadas, tá ok? Dada a liderança na derrubada da monarquia, né, do rei. Assim, logo que foi proclamado a República, quem assume o poder, interinamente, enquanto se organiza as coisas, foi o Marechal Deodoro da Fonseca, tá certo? Ele, né, esse governo dirigiu o país até fevereiro de 1891, tá certo? Quando o Congresso Nacional fez uma eleição, né, e elegeu indiretamente Deodoro da Fonseca, outro militar. Então, o nosso primeiro presidente da República foi o Marechal Deodoro da Fonseca, militar. Foi ele quem expulsou o imperador, não é? Ele que deu o golpe. Professor, não é proclamação da República, eu entendo isso como um golpe, mas os livros de história dizem que é a proclamação da República, tá certo? Marechal do Deodoro, né, passa aí 2 anos, né? E o Congresso, entre eles lá, não foi voto do povo, viu, pessoal? Foi o voto lá dos deputados, elegeram o Marechal Deodoro da Fonseca, tá certo? Bom, indiretamente, né? Antes ele foi na Marra, agora está vindo. E o vice dele foi quem? O Marechal Floriano Peixoto, né? Lembrando, o Marechal Deodoro, antes ele estava interinamente, depois teve uma eleição, ele ficou o quê? Oficialmente, tá certo? Então lembra, proclamação da República, os militares tomam o poder. Quem é que fica comandando o Brasil? Marechal Deodoro. Depois eles fazem uma eleição indireta, um cambalachozinho. Quem fica no poder? Marechal Deodoro. Só que dessa vez, como teve uma eleição para presidente, né, o vice dele foi o Marechal o quê? Floriano Peixoto. Entendeu? Então, qual foram os dois militares? Foi o Marechal Deodoro que proclamou a República, né? 2 anos depois ele foi eleito presidente do Brasil, o vice sendo um militar quem? Floriano Peixoto. Tranquilo? Certo. Então vamos lá. Durante o governo de Marechal Deodoro, né, o Poder Legislativo elaborou a nossa primeira Constituição Republicana. Né? A Constituição é aquele conjunto de leis que a gente deve obedecer no país. São os regramentos de como deve ser a nossa sociedade. Tá certo? A nova carta, quando a gente fala carta, é a Constituição. Ela entra no lugar daquela que foi feita pelo imperador, de 1824. Tá certo? Ela definiu que o sistema de governo, a partir de agora, ia ser presidencialista, era um presidente que iria comandar o Brasil,
através de uma eleição. Lógico que naquela época não era todo mundo que podia votar, mas já tinha uma eleição. Como também estabeleceu a divisão do Estado em 3 poderes, que antes eram 4, vou já falar. Poder executivo, poder legislativo e poder judiciário, no qual isso é até hoje. Mas na época do Império existia um 4º poder, era o poder moderador, né? Onde o poder moderador ele poderia desfazer qualquer uma das decisões desses 3 poderes, tá certo? Então vejam, passamos a ser um país presidencialista, vamos votar em um presidente, vamos ter 3 poderes, poder executivo, poder legislativo e poder o quê? Judiciário, tá certo? Regis, explica rapidinho aí o que é que esses poderes fazem. Poder executivo executa as leis, é o presidente, é o governador, é o prefeito. Poder legislativo é o que cria as leis, é a Câmara de Deputados, é a Assembleia Estadual e a Câmara dos Vereadores. E o poder judiciário são os juízes, o STF, o TJ, o TRF, tá certo? Bom, tá aqui o famosão, o Marechal Deodoro, né, que proclamou a República, né, ficou com o poder na marra e depois foi eleito o quê? Indiretamente. Outra novidade, e essa sim bem interessante, né, a separação do Estado e da Igreja, né? Porque antes era uma coisa misturada, uma coisa junta, ninguém sabia quem era quem, né? O bispo se metia no poder, o poder se metia na igreja, né? E não existiria mais uma religião oficial. Seria garantida a liberdade religiosa para todos, tá certo? E isso é que a gente diz que o Brasil é um país laico, onde todo mundo pode professar a sua religião, não existe uma religião oficial. Lógico que a maior de todas, a mais seguida, é a religião católica. Os feriados são feriados religiosos, são feriados católicos, para você ver, né? Ainda é porque o Estado é laico, né? O que é laico? O Estado laico não tem uma religião oficial, tá certo? Bom, a igreja deixa de ter influência nas decisões do Estado, como aconteceu muito na época dos imperadores. Mas também ela permaneceu forte, né? O catolicismo, como eu disse para vocês, ela não faz mais parte do Estado, mas hoje, aqui no Brasil, é a principal religião do Brasil. Bom, o Marechal Deodoro não aguentou o tranco, ó, pessoal, pediu arrego, mas vamos ver que história é essa. Um dos problemas que encurtaram o período aí do Marechal Deodoro foi uma política que ele fez chamado encilhamento, né? Era uma política econômica, dessas políticas, desses planos de governo que ninguém entende. Pronto, tá aí, encilhamento. Aonde ele ia pegar dinheiro para emprestar, aquela coisa toda, foi criado por Rui Barbosa, esse plano econômico. O objetivo era botar dinheiro para circular, mas não deu certo. Como a maioria dos planos que acontecem no Brasil, o encilhamento também não deu certo. Isso levou o quê? Uma profunda crise financeira e econômica, causando a falência de vários bancos. O negócio não foi bom, não. Tá certo? Ao mesmo tempo, os deputados e senadores começaram a aprovar leis, né, que diminuíam o poder do presidente. Né? Presidente, tudo bem, agora a gente vai se organizar como país, né, o presidente não vai mandar em tudo, tem os outros poderes. O Marechal Deodoro não gostou desse negócio. Ei, assim eu não quero não, tá certo? Aí começou, já que vocês vão fazer isso, eu vou fechar esse congresso. Ou é do meu jeito, ou eu acabo com tudo. Tá lembrando de alguém? A história se repete, pessoal. A história se repete, tá certo? Bom, a reação foi imediata, né, e forte. Pouco depois, sem apoio do exército, Deodoro renunciou à presidência em 1891. Olha aí. Foi querer ser o sabidão, pensando que o exército estava junto com ele, ficou sem ninguém. Bom, quem vai assumir a presidência? Marechal Floriano Peixoto, né? Que ele vai assumir a presidência até 1895, né? Enfrentou vários problemas, né? O povo estava insatisfeito anteriormente, mesmo mudando de presidente, os problemas permanecem, tá certo? Teve 2 grandes revoltas, uma lá no sul, uma no Rio de Janeiro, né?
mas mesmo assim ele conseguiu terminar o seu mandato e nas eleições de 1894, né, primeiro presidente civil do Brasil, Prudente de Moraes, foi eleito com o apoio da elite dos ricos, né, lá de São Paulo, tá certo? Bom, então a partir da próxima aula a gente começa a falar, né, dos presidentes civis da nossa primeira república, né? Lembra, a monarquia acabou, mas quem assumiu foram que os militares, Marechal Deodoro, depois Floriano Peixoto. E o nosso primeiro presidente civil vai ser Prudente de Moraes, que nós vamos conversar na próxima aula sobre os presidentes civis do Brasil. Dúvida? Repete o vídeo, lê o texto ou à noite fala com a gente. Fique bem e até a próxima semana.